Bendito seja Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, a todos os nossos bondosos e amados irmãos na fé no Senhor Jesus Cristo. Fico feliz pela vida das irmãs e irmãos aqui neste exato momento, para nós fazer a exposição da Santa Palavra de Deus. Estamos aqui para comentar novamente o livro do profeta Zacarias. Nós tivemos a experiência de comentar os profetas no livro de Daniel e apenas 12 capítulos de Daniel. Aqui são 14. Se contar que cada capítulo de Daniel são imensos, né? Com exceção do capítulo 10 e 11, que é um pouco menor, mas os demais são todos imensos. Por isso que Daniel é enquadrado nos profetas maiores devido à extensão, o conteúdo, a extensão do livro. E o profeta Zacarias ele é menor, porque tem diversos capítulos mais do que Daniel, mas porém capítulos menores, ok? E amados, estamos aqui no capítulo 7. Semana passada comentamos o capítulo 4, 5 e 6. E agora estamos no 7. E nesta noite teremos a graça de somente comentar o capítulo 7 e 8. O 9 há de ficar para a semana, tá bom? Para a semana, para não ficar muito extenso a nossa exposição. Pegando um gancho aqui, para não perder, pegando um gancho. Semana passada comentamos a respeito da experiência do profeta Zacarias, juntamente com Josué e Zorobabel, em relação à construção do templo e as experiências que eles tiveram com o livro, o pergaminho voando, outro o quê? O renovo, quem era o renovo? As duas oliveiras, quem eram as duas oliveiras? E que mais? Em relação ao que veio ali das visões, a visão que era dada a Zacarias em relação a Zorobabel, que ele seria a pedra de esquina ali do templo, e Zorobabel, sendo um governante, era um indivíduo que ia contribuir muito para a construção do templo. Ele não era sacerdote nem profeta, ele era apenas um governante. Aprendemos com isso que Deus ele usa os governantes para abençoar o povo dele em relação a diversas situações, principalmente a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é fundamental para que o povo venha a ter a ousadia e a possibilidade de divulgar a palavra de Deus, testemunhar de Deus e assim por diante. Países que não têm essa liberdade, infelizmente, acabam sofrendo determinadas situações. Mas aqui no nosso país, chamado Brasil, temos até agora, a nossa liberdade de expressão. Tá ok? Então, é só para explicação que Zorobabel tinha essa função, tá? Ele recebeu a autoridade de Dário, rei da Pérsia, para fazer a obra ali em Sião, Jerusalém, para a construção do templo. Estava ele responsável, quem? Zorobabel, Esdras e posteriormente Neemias, e juntamente com eles estava Ageu, estava Josué, depois mais um pouco Malaquias. Todo esse pessoal se reuniram para a construção do templo. Só que Zacarias ele teve diversas visões, sonhos, visões, né? Principalmente visões a respeito desses homens. O renovo está relacionado com uma pessoa responsável não somente pelo templo, como também pelas atividades do templo, que era aqui em Josué. Josué, o sacerdote Josué, ele teve essa incumbência de ser o renovo para sustentar as partes ritualísticas ali do templo, tá ok? Ele recebeu essa autoridade. E esse renovo, ele se estende, tá, amados? Ele se estende, não ficou numa questão histórica. Foi uma questão que aconteceu, cumpriu-se parte da profecia, só que a profecia ela vai se cumprindo progressivamente em outros eventos da história. E há de surgir um renovo futuramente, tá ok? Falamos também a respeito, queridos, de algo muito importante a respeito das duas oliveiras ao lado do candelabro, diante do Senhor da terra.
a nível de contexto, esta interpretação está relacionado que Josué e Zorobabel eram as duas oliveiras ao lado do candelabro. O candelabro representa a obra de Deus, representa o trabalho do Senhor, mas tinha que ter o quê? O azeite. O azeite nada mais é do que o Espírito Santo, a atuação do Espírito. Eu peguei a palavra no hebraico que diz Ruacha Adonai Shebaot, o Espírito do Senhor dos Exércitos, que está no original. Fez a tradução aqui aos irmãos, que significa que é o sopro de Deus. É o sopro, nada mais é do que um ar em movimento, é um vento, e sem esse vento do Espírito não tem como fazer a obra de Deus. Independentemente se você é um grande político ou um grande sacerdote, se não tiver a obra do Senhor, não vai para frente. Não tiver a ação do Espírito, não vai para frente. Tudo isso, queridos, comentamos na exposição passada. Você pode assistir o vídeo da semana passada no Face e já está disponível no YouTube. Eu fiz um pedido, que eu não sou de pedir, que eu não estou ganhando nenhum centavo do que eu estou fazendo aqui aos amados, mas eu estou ciente do que eu faço aqui juntamente com os irmãos, nós vamos ser abençoados por Deus, mas eu fiz um pedido de pessoas darem o like, se inscreverem no canal, e aconteceu. Você pode dar o like, se inscrever no canal, e você acessando no YouTube Casa do Saber Teológico, está todos os vídeos da nossa exposição aqui na Jardim de Deus, tá bom? Se inscreva lá, você não vai pagar absolutamente nada. Pelo contrário, você vai acompanhar os estudos ali, tanto do Antigo como do Novo Testamento, principalmente o livro do Apocalipse, que comentamos diversas vezes aqui. Então, vamos lá, capítulo 7 do livro do profeta Zacarias diz: no 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do ano mês, em Quisleu, quando o rei de Betel foram enviados a Sarazer e a Rajé-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. E perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejuns no 4º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, versículo 5 agora: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuardes e pranteares no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuardes, foi feito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouvistes a vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos antecederam, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades e ao redor dela, e ao sul da campina eram habitados? Vamos aqui compreender que veio pessoal de Betel. Onde ficava Betel, Jeremias? Ficava onde? Ficava no sul, no reino do sul, em Jerusalém, ou ficava no norte? Ficava no norte, Betel, tá ok? E a cidade de Betel, ela pertenceu ao reino do norte, e quando o pessoal foram libertos de lá, do reino do norte, voltaram para a sua terra, eles tinham o costume que durante 70 anos, todos os anos, durante 70 anos, eles estavam fazendo um jejum 5º, 6º, 7º. Jeremias, qual é o 5º, 6º e o 7º do jejum? Esse 5º, 6º e o 7º, amado, o 5º, 6º e o 7º, é interessante observar que eles têm muito a ver, primeiramente, o 5º, o 6º e o 7º. O 5º está relacionado com Gedalias, a qual foi assassinado. O 6º está relacionado com a derrubação do templo, das muralhas, e o 7º está relacionado com a derrubada do templo. Ok? Então, primeiramente, mataram Gedalias no 1º mês, no 3º mês, que é o 6º mês, derrubaram as muralhas,
e no 7º mês destruíram o templo. Então foram 3 meses de incursão da parte dos babilônios, de cruzadas, em que eles derrubaram, primeiramente, o governo que estava ali presente em Jerusalém, e segundo, a muralha, e terceiro, o templo. Aí o povo ficou com aquele espírito saudosista, com aquele espírito de muita lembrança. Olha, nós estamos até hoje orando, pranteando, chorando e jejuando pelo que aconteceu com Gedalias, com as muralhas da cidade e com o templo. Até hoje nós estamos fazendo isso. Já passou 70 anos e nós ainda estamos jejuando e orando. E eles foram lá com Zacarias e com os sacerdotes e profetas perguntar se eles ainda poderiam orar e jejuar por isso. Aí a palavra do Senhor vem a Zacarias e diz: olha, vocês ainda estão orando e jejuando por isso? Quando vocês comem para si ou para mim? É isso que Deus está perguntando. Quando você se alimenta, você está comendo e bebendo, não é para outra pessoa se não for para você mesmo. Então, o jejum ele representa algo para nós mesmos quando nós estamos diante de alguma situação adversa. E naquele exato momento o povo estava numa situação adversa? Não. Eles saíram do cativo babilônico. Eles já não estavam mais presos nas muralhas da Babilônia, vivendo com diversos povos. Eles já estavam libertos e voltaram para a sua terra. Havia necessidade? Não. É igual como Jesus falou. Os discípulos chegaram, mas Senhor, os discípulos de João Batista até hoje jejuam. Aí Jesus dá logo uma resposta em relação ao jejum. Se o noivo estiver presente, é necessário jejuar? Se ele estiver ausente, sim, mas se ele estando presente, não tem mais necessidade de jejuar. Então você pode banquetear-se, comer à vontade, beber à vontade, porque o noivo está presente. Ou seja, a bênção está presente. Então, quando você é abençoado, você tem a graça de Deus, você já não está passando aquelas tribulações, aquelas lutas, não tem necessidade de jejum. É isso que ele está falando. Então o povo já estava livre, já podia adorar a Deus no templo, já estava sendo, nesse período, já estava sendo erguido as muralhas de Jerusalém por Neemias, e o templo já estava erguido junto com Esdras e Zacarias, Ageu e os demais. Já tinham feito isso, não tinha mais necessidade de jejum. Entendeu? Então, eles estavam usando as formas rituais para querer apresentar e transformar os ritos sem necessidade com uma coisa tradicional. Então, o jejum muçulmano, que até hoje eles praticam, também tem um jejum judaico. Então, aprendemos aqui, só para questão de aplicação, para ninguém ficar voando, para que serve o jejum? É quando você está passando luta e dificuldade, você está enfrentando uma luta e dificuldade, você ora e jejua. Ou quando você está passando uma batalha junto com alguém, você ora e jejua para Deus te dar graça para vencer aquela batalha, tá ok? Para isso que serve o jejum. E nada além disso, tá ok? Então vamos lá. Aqui, aí o versículo C já resume tudo isso, né? Aí o povo de Israel, eles tinham sido orientados, tá ok? Tinham sido orientados em relação, eles tinham que ouvir a palavra de Deus, tinham que prestar atenção que os profetas estavam pregando, ensinando, e eles não fizeram isso, não deram a mínima que os profetas estavam pregando, ensinando, e enfrentaram o quê? O cativo babilônico. Eles não iam para o cativo babilônico se eles ouvissem os profetas, dessem atenção aos sacerdotes, seguisse o padrão ali que Deus tinha dado. Foram para a Babilônia, foram para a Síria antes, por quê? Porque não ouviram nem os sacerdotes, nem os profetas, nem ninguém. Foram desobedientes, adotaram o costume de outros povos e caíram na mão dos babilônios. Aí havia o quê? A necessidade de orar e principalmente de jejuar. E por última parte, ó, como é pequeno esses capítulos, por última parte, versículo 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão, não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intendente, cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender
E rebeldes me deram as costas, ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito, mediante os profetas que precederam, que vieram antes de nós. Daí veio grande ira do Senhor dos Exércitos. Versículo 13. Visto que eu clamei, e eles não me deram ouvido, e eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-vos com turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque a terra desejável fizera uma desolação. Aí você entende o jejum do 5º mês, do 6º mês, do 7º mês. 5º mês, 6º mês, 7º mês. O 5º mês, quando eles mataram os Gedalias, os políticos. 6º mês, quando eles derrubaram a muralha de Jerusalém. E o 7º, quando eles destruíram o templo. Por que aconteceu isso? Porque Deus permitiu. Primeiramente, sabe o que eles faziam? Eles tinham um coração tão duro que eles não tinham bondade nem misericórdia, eles não tinham amor pelo seu irmão, eles oprimiam as viúvas, eles, juntamente com o órfão e o estrangeiro, nem o pobre, nem tem, eles tinham uma má intenção a cada pessoa em seu coração. E o seu próximo. Qual é o próximo? É fácil amar o distante, mas amar o próximo é difícil. Então, quando se ama o próximo, é quando você vive com o próximo. A pessoa na sua casa é seu próximo. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus primos. Pessoas próximas de você é mais difícil de amar do que a pessoa de fora. Então, o seu próximo, as pessoas próximas eram humilhadas por eles. Então, por isso que eles foram cativos. Aí Deus se irou tanto, se aborreceu tanto, que fez com que fosse invadido a terra ali e ele se espalhasse pelo mundo todo. Porque o que é que diz o Sagrado Texto? Que eles endureceram o coração para Deus. Desprezaram a bondade e a misericórdia. Ok? Fechou aqui o capítulo 7. Fechou o capítulo 7. Compreenderam, né? Porque o povo foi cativo, né? Só vai a cativo quem é mau, perverso, cruel e que odeia o seu próximo. Fez isso, pode dizer que você vai a cativo, aí você vai ter que jejuar muito depois para se libertar do cativo, que Deus vai permitir que você passe. Capítulo 8 diz: Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4. Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Repetidamente, né? Senhor dos Exércitos aqui, versículo 6, né? Constantemente. Por quê? Porque Deus iria permitir que todos os exércitos das nações desse aval para que o povo voltasse à sua terra e fizesse a sua muralha, e essa muralha viesse ter a possibilidade deles terem as suas praças, as suas acomodações. Tá, ok? E foi justamente o que aconteceu. Deus ele levantou Neemias para que ele erguesse as muralhas
e o povo tivesse uma vida sossegada, sem invasão de povos inimigos ali. Mas isso aconteceu porque o Senhor dos Exércitos estimulou as demais nações a dar seu aval para que o povo voltasse. Porque no versículo 14, no capítulo 7, diz que Deus ele espalhou como um turbilhão entre todas as nações eles, mas ele traria de volta, tá ok? Ia trazer de volta todos eles. E foi justamente o que aconteceu. Aí trouxe de volta, ergueram o templo, depois ergueram a muralha, depois colocaram as acomodações ali, principalmente praças, em que as pessoas idosas pudessem estar ali com seus netos, com seus filhos, ali passeando. Foi justamente o que aconteceu. Só que o que me chama a atenção aqui nesse texto, a nível de contexto, tá, do profeta Zacarias, o que me chama aqui a atenção é que isso se cumpriu apenas parcialmente, tá, amados? Se cumpriu parcialmente, porque Deus ainda tem uma promessa aqui, via Abraão, passando por todos os profetas, chegando até o Senhor Jesus, até o Novo Testamento, e posteriormente uma coisa mais, preste atenção, escatologia, ok? A escatologia nos anuncia em que Deus ele vai tomar posse dessa terra para a fins dos seus propósitos escatológicos ali, tá? Tem muitas coisas proféticas que devem acontecer, mas só há de acontecer quando ele tomar posse definitiva dessa terra aqui. A promessa que Deus fez a Abraão, ela não caiu por terra. É a chamada promessa física. Eu sempre falo aqui de questão de profecias, que a profecias você tem que pegar o espírito da profecia com passado, presente e futuro, e também, ao mesmo tempo, olhar ela como uma questão espiritual e também o quê? Exterior, física. Se você descarta o físico e considera só o espiritual, você vai ficar capenga. Se você considera só o físico e desconsidera o espiritual, você também vai se tornar um capenga. Então você tem que comungar nos dois lados. Jesus ele veio para cumprir a parte não somente física e espiritual, como também a física. E a física ela vai ser aos poucos. Quer ver um exemplo? É a nossa ressurreição e transformação do corpo. Vai acontecer no chamado tomada que Deus vai fazer para si. Todas as nossas mazelas, doenças, enfermidades, problemas que nós passamos no nosso corpo, tudo isso vai ser eliminado por uma transformação espiritual? Não. Por uma transformação física que Deus vai fazer. Entendeu? Então essa é uma promessa física, a qual Deus vai abater a morte e nós vamos estar fisicamente com Ele, com um corpo absolutamente transformado. Então isso aqui é uma promessa física. Mas só fica somente nisso, tem diversas profecias que estão relacionadas com a promessa física. Então, queridos, essa parte aqui, ela se cumpriu parcialmente. Onde é que ela vai se cumprir de uma maneira mais extensa, abrangente, não somente para o povo que está no Oriente, mas para todo mundo? Milênio. O milênio vai se cumprir assim. O milênio vai ser dessa forma. Tá ok? Então aqui Zacarias já está tocando no assunto do milênio. Você não pode passar batido, tá ok? Versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei meu povo, tirando do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Tá ok? 10 de maio de 48 é parte da profecia física se cumprindo. Esse povo vai ter que ir para lá, esse povo vai ter que se converter para receber o Espírito Santo aos poucos. Então é uma coisa muito progressa. E aqui ele promete do Oriente ao Ocidente. Oriente e Ocidente. Muito importante isso aqui. Se cumpriu no tempo de Zacarias, sim. Se cumpriu em parte. E isso aqui se tornou histórico, não somente histórico, como também profético. E veio povos de várias localidades e passaram a habitar ali em Jerusalém. Se cumpriu onde também, Jeremias? No dia de Pentecostes, em que o povo recebeu o Espírito Santo ali, os discípulos começaram a pregar a palavra e estavam judeus de todas as nações.
do Oriente e Ocidente, receberam a palavra ali e cumpriu-se a profecia de Joel, que até o apóstolo Pedro ele toca, dizendo assim que nos últimos dias será derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Jeremias, sobre toda a carne, por quê? Como nós lemos, Joel ele foi o profeta que pregou para o norte e para o sul. Então ele foi o profeta das 12 tribos. E as 12 tribos estavam reunidos ali em Jerusalém e todos os membros das 12 tribos receberam literalmente o Espírito Santo. Cumpriu-se mesmo. Cumpriu-se. Ali literalmente cumpriu-se. Tá ok? Aí, tendo esse cumprimento, então foram do Ocidente ao Oriente. Vai ter novamente isso, de acordo com Apocalipse 7 e Apocalipse 14, vai ter uma nova leva dessa revelação do Espírito Santo novamente. Você deve ficar muito atento. E vai se cumprir, vai acontecer novamente isso, tá ok? É muito, muito maravilhoso, né? Versículo 9 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos os que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos na casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem animais que lhe davam ganho. Não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Aí você pergunta assim, Jeremias, mas o Deus da paz, o Deus do amor, incitou os homens a cada um contra o seu próximo? Sim, isso aqui ele está se referindo justamente à incitação de indivíduos que viessem contra o povo para poder fazer um processo de purificação. Processo de purificação. Porque havia muitos ainda que não queriam mais servir a Deus com interesse de coração, e a única forma que ele fez foi incitar as outras nações, sendo ele Senhor dos Exércitos, para vir contra eles e para que eles pudessem se revigorar no sentido de pensar, analisar os pequenos princípios a qual eles tinham abandonado para se voltar para Deus, para eles poderem o quê? Construir e fazer o trabalho do Senhor. Porque não se pode fazer o trabalho de Deus sem ter uma purificação. Não se pode. Você percebe isso no capítulo 3 desse mesmo texto, que Josué, quando ele foi tentar fazer, apareceu quem lá? Satanás. Apareceu e começou a acusar Josué da forma como ele estava ali. Aí o anjo disse aos outros anjos, trocai a veste dele e colocai um turbante. Aí quando fizeram isso, que ele teve mais ousadia para fazer o trabalho do Senhor. Como é que acontece em relação a nós? Quando nós passamos a ter um coração duro e passamos a adotar coisas aí de fora, para que nós possamos ser purificados, Deus permite e Ele incita situações contra nós para que possamos ter um processo de purificação e venhamos estar puros e fazer a obra de Deus com pureza. Tá ok? Versículo 11 diz: mas agora não serei para com o restante deste povo como os primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer ao casa de Judá e casa de Israel, que assim como forte maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei bênção. Não temais e sejais fortes em vossas mãos. Quer dizer, você foi teimoso, você se arrependeu, Deus permitiu que você passasse por isso, você passou por um processo de purificação, agora você está recebendo somente a bênção devido à sua perseverança. O orvalho, a oliveira e tudo de bom começa a brotar na sua vida. Aí você começa a brotar na sua vida bênçãos
E os indivíduos, vendo essas bênçãos na sua vida, hão de ficar por baixo da sua árvore e vão comer os seus frutos, que é o que está indicando aqui o texto. E aqui o que me chama a atenção é que Deus ele tirou do Ocidente, o Oriente, o povo, e eles que eram maldição onde eles estavam. Por que eles eram maldição? Porque eles tinham desobedecido a Deus e se tornaram maldição. E foram para esses lugares e viraram, em vez de bênção, maldição. Mas quando eles voltaram para lá, se tornaram uma bênção. Prova isso o dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, o povo passou a ser abençoado com a presença do Espírito Santo. E nessa bênção, eles, aleluia, passaram a ter toda essa graça da parte de Deus. Não somente a casa de Israel, mas toda a casa de Judá, tá ok? Versículo 14 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, quando pensei em fazer o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias, e não tem mais. Só a leitura aqui já está indicando muita coisa. Deus queria fazer o mal para o povo que estava se afastando, e ele pegou e fez mesmo. Agora que eles retornaram e se ajeitaram, se consertaram, o versículo 15 diz que agora Deus quer fazer o bem para eles. Pode quê? Porque eles retornaram para ele. 16. Eis aí as coisas que me deves fazer. O que é que vocês devem fazer para me poder abençoar vocês, estar com vocês? Falai a verdade, cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então você percebe isso em quem? Oséias, Amós. Eles pregaram muito contra essa situação de injustiça, mal contra o próximo, pensamento contra o próximo. O que é o pensamento contra o próximo? O pensamento, olha, ele não está nem falando na externar, mas assim, o pensamento, só apenas o pensamento mesmo. Imagine quem fofoca, né? Porque o que é a fofoca? A fofoca nada mais é que você falar mal. A pessoa está fazendo o bem, você converte aquele bem dela em mal. Isso é fofoca. Então, quando o indivíduo pratica isso, é que aborrece a Deus. 6 coisas Deus abomina. E a sétima... 6 coisas aborrece a Deus, e a sétima ele abomina. Qual é a sétima que ele abomina? Abomina é que ele amaldiçoa, contenda entre os irmãos. E aqui, o povo de Israel estava justamente vivendo esse costume de contentar com seu irmão, jogar seu irmão em juízo, condenar seu irmão, falar mal do seu irmão, explorar seu irmão. Foi isso que levou eles a cativo. Você quer ir para o cativo? É muito simples. Basta você falar mal de alguém, pensar mal de alguém, ou explorar alguém que você vai para cativo. Agora, não sei que cativo Deus vai lhe colocar, mas que vai. Ele vai permitir que você vá cativo. Devemos ter muito cuidado com isso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aí se lembra, né, de Salomão, ele aborrece. 18, terminando, né? A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, do 5º mês, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá, regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Tá? Aí ele está considerando, vocês jejuaram o 4º, 5º, o 4º, 5º, 7º, 10º mês. Tudo bem, isso vai ficar por causa de Judá. Tá bem? Isso vai ficar por causa de Judá. Aí, amai, pois, o quê? A verdade e a paz. Você deve o quê? Amar. Amar a verdade e a paz.
Quando você ama a verdade, o que é a verdade? 1 mais 1 é verdade. 1 mais 1 é 2, é verdade. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Marinalva é gente boa, é verdade. A Margarete, sangue bom, é verdade. Aí se eu for distorcer isso, eu estou mentindo. Isso é o contrário da verdade. Então, quando nós falamos o que é verdadeiro mesmo, isso é o quê? É verdade. E a paz? É, não tem aquele desequilíbrio, né, que nós estávamos tocando. Desequilíbrio, aquela confusão. Uma pessoa que só faz confusão, guerra, conflito, uma pessoa que não tem paz. Então Deus, ele ama a pessoa que sempre traz aquele sentimento, aquela coisa boa no espaço, né? É a paz. Versículo 20 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim sucederá que dirão povos e habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade irá a outra dizendo: Vamos depressa suplicar o povo do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. O testemunho vai ser tão forte, uma pessoa que ama a paz e ama a verdade, que aquilo vai ser enigmático, vai influenciar todos os que estão ao seu redor e derredor. Foi o que aconteceu na época de Zacarias. Eles estavam vivendo já esse clima de paz e verdade, e todos os povos que estavam ali ao redor queriam conhecer Jerusalém, queriam conhecer o Deus de Israel, queriam conhecer o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos profetas. Eles queriam ter esse conhecimento. Por quê? Porque eles estavam amando a paz e a verdade. Quando não se tem verdade e não se tem paz, as pessoas não têm prazer nem vontade de conhecer a Deus. Mas quando se tem, eles têm esse desejo. E os povos, as demais nações, estavam tendo esse desejo. Vamos lá, em Jerusalém conhecer. Versículo 22. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Por causa do seu testemunho. Você vê como o testemunho fala? As pessoas não têm como ver Deus. Nem a gente consegue ver Deus. Só conseguimos ver Deus através dos seus atos, através das suas palavras e através do seu procedimento. É a única forma de ver Deus. Além disso, você não vai conseguir ver. Versículo 23, por último, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, as 10 principais nações da época do profeta Zacarias, as 10 principais nações, iam se interessar em conhecer o Deus da verdade e da paz em Jerusalém. E vão dizer assim: vamos lá conhecer, vamos pegar na veste, na manga de um judeu, para a gente ir lá ouvir as palavras do Senhor, porque no hebraico está uma coisa muito linda. Eu não tenho como ver aqui. Aí no hebraico, deixa eu ver aqui, uma coisa muito maravilhosa. Cadê? Está aqui. É na veste, é na manga de um judeu. Vamos lá, junto com ele, para conhecer o Deus, o Deus deles, para ouvir o Deus deles. No hebraico ele é um pouco mais detalhado aqui. Então, através de um indivíduo só, através de uma só pessoa que ama a paz e ama a verdade, ela vai influenciar diversas pessoas para querer ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vamos seguir esse padrão a qual o profeta Zacarias está nos concedendo
possamos viver esse padrão de amar a paz, amar a verdade, porque quando nós vivemos esses dois princípios, são duas coisas, são dois elementos eternos que vão nos levar a ter uma vivência e uma comunhão com o eterno. Fazendo isso, nós vamos testemunhar do eterno para todas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E vão olhar para você e vão dizer aquela palavra que o nosso amado Malaquias, a qual vamos estudar lá na frente, diz: há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O que serve a Deus ama a paz e a verdade. E o que não serve a Deus ama a mentira, o roubo e a violência e assim por diante. Mas basta somente 2 mandamentos, 2 princípios: a paz e a verdade, e você completa tudo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Jesus já completou isso. E Ele nos dá toda essa segurança. Tá ok? Então, queridos, se você tiver alguma dúvida aqui em relação ao texto, fique à vontade. Deixa eu gravar a voz aqui do Amado. Eu queria saber sobre a primeira cativo, né, do povo, né? Qual foi o primeiro cativeiro, né? O primeiro cativo mesmo, se você for estudar, pegar ali as falas do profeta Sofonias, você vai ver que o primeiro cativo foi ali o Egito, tá? Eles passaram 430 anos no Egito. Depois, quando eles saíram do Egito, foram para a Palestina, ali para a terra ali do Filistia, possa-se dizer, eles viveram com diversos conflitos, mas cativo mesmo também, nessa terra tiveram o cativo assírio e depois o cativo babilônico. Desse outro lado, o maior que foi o da Babilônia, foi 70 anos. E é justamente esse cativo que o profeta Zacarias está relembrando eles, que eles passaram 70 anos ali nas muralhas da Babilônia sofrendo, e que eles tinham que agora se revigorar e deixar tudo para trás e ter uma nova vida e pegar os novos os princípios que eles tinham aprendido com os profetas e viver aqueles princípios que tinham vivido com o profeta, principalmente com Moisés, para que Deus pudesse dar uma vida de prosperidade e bênçãos para eles. Tá? Então, o primeiro cativo foi esse. O cativo, primeiramente, assim, a grosso modo, egípcio, o segundo, assírio, terceiro, babilônio. Tá? Mas partindo para o outro lado, primeiro assírio, babilônio, depois medo-persa, depois grego e depois romano. Foram diversos. Então eles caiu e subiu, caiu e subiu. Por isso que ele fala Oriente, Ocidente e tal, porque eles sempre vão ser espalhados e voltar, espalhados e voltar. Mas agora eles foram espalhados no tempo do Império Romano e voltaram em 10 de maio de 48. Estão se espalhando novamente? Não. Eles não estão mais se espalhando, saindo de Jerusalém para outros lugares, não. Eles estão tudo voltando para lá. Aí vai ter mais uma leva, mais uma grande manifestação do Espírito Santo, que vai ser no período de chamada Grande Tribulação, em que eles vão ter esse encontro com o Senhor nesse período. É a chamada promessa tanto física como espiritual, okay? Que se cumpriu ali no Pentecoste, mas vai ser uma outra chuva. E Joel fala de 2 chuvas, tá? A chuva temporã e a chuva seróide. Uma a gente está vivendo até hoje, que é temporã. Aí falta só mais uma, que é a última de todas, que é a seróide. E a outra é a manifestação do Espírito Santo, a qual eles vão também experimentar, de acordo com a profecia de Ezequiel, capítulo 37.
mais uma dúvida. O muro, por exemplo, Neemias construiu, era uma forma de proteção, né, para o povo, né? O muro é uma proteção, né? Toda casa que tem um muro está dando indicativo que é uma proteção. Então, a cidade de Jerusalém ela precisava novamente do muro para que tivesse essa proteção, tivesse acomodação do povo ali. E por isso, quando ele fala de idosos e crianças que vão percorrer ali nas praças, é quando tivesse a muralha, eles estavam mais seguros com essas muralhas, por causa de povos vizinhos que poderiam invadir ali, até mesmo salteadores, e tirasse o sossego deles. Então a muralha ela dá esse indicativo de segurança, de proteção. Ok? Bora pegar mais essa pergunta aqui. Poxa. Porque aí o senhor falou a respeito da manifestação, né, do Espírito. Ou seja, isso quer dizer, lá em Apocalipse fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus, né? Ou seja, ali está dizendo a respeito de 7 Espíritos ou só um Espírito com as manifestações, com as 7 manifestações? Você está entendendo o que eu estou perguntando, né, pastor? Tipo, como é que quero dizer, tá envolvido, tipo, desde o início da criação, essas manifestações até a nossa era, no tempo que nós estamos vivendo, ou por cada tempo foi uma manifestação do Espírito Santo no tempo passado? Porque se a nossa língua ela tem muita dificuldade de fazer a interpretação desse texto. Se eu fosse pegar e colocar, claro que foi sim, mas o que eu vou explicar aqui é o seguinte: os 7 Espíritos de Deus ali pode ser traduzido, colocando ali, 7 nada mais é do que perfeição. Espírito é ação, vento da ação do Senhor. São o seguinte, são as ações completas de Deus. E está dando um simbolismo que as ações completas de Deus estão sobre toda a terra. Quando ele coloca o número 7, é porque ele está falando de completude. Deus ele não faz a coisa por pedaço, ele faz tudo por completo. Então, os 7 Espíritos de Deus são as ações completas de Deus na Terra. É isso que ele quer informar para nós. Só que a gente tem dificuldade de entender por quê. Porque tudo que a gente vê de estranho, querubim de 4 cabeças, 6 asas, 7 olhos, 7 espíritos, quando a gente olha para isso, a gente acha aquilo estranho, que existe mesmo isso. Não, aquilo é um simbolismo. Um simbolismo. Quando se fala 7 Espíritos de Deus, são as 7 ações, as completudes de Deus na Terra. As 7 ações completudes de Deus na Terra. Entendeu? É isso. Então, amados, concluindo aqui, então, muito obrigado pela presença dos irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos. Tem mais uma pergunta? Eu só vou tirar uma dúvida aqui em questão do Dário. Este rei Dário aqui é o mesmo lá do rei do Daniel, do livro de Daniel? Esse Dário, sim, é o mesmo de Daniel. Incrível que pareça, esses profetas foram contemporâneos de Daniel. É herdado de Daniel as experiências e as profecias de Daniel. Quando você vê aqui no capítulo 8, os profetas, não está escrito profeta,
profeta, está escrito os profetas, está incluindo também os ensinos de Daniel, porque Zacarias, Malaquias, Ageu tiveram sim um contato com o profeta Daniel. Você percebe isso, sabe onde? No livro dos Hebreus, quando você estuda um pouco a tradição judaica, você vê que eles tiveram um gancho. Foram muito novos, tá? Mas tiveram esse conhecimento do profeta Daniel. E ele passou por essas experiências, sim. Ok? É incrível que pareça, é uma maravilha estudar isso. Jeremias. Não, Jeremias ele foi antes. Um pouco antes. Pouco antes, Daniel já chegou a pegar um pouco Jeremias. Mas ele partiu já no cativeiro babilônico. Já. Aí Neemias, sim, Neemias é depois. Esdras e Neemias, foram depois. Tá? Então, amados, obrigado mesmo pela recepção aí, pelas perguntas. Vamos para a semana comentar o capítulo 9, 10, possivelmente o 11. Ok? Então é isso. Vamos nos preparar para a semana para estudar os demais textos, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, em nome de Jesus.